A primeira igreja bíblica de Araçatuba posta este vídeo para a edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10, 25, que diz: "Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia." Qual era o segundo problema e que eles oraram? Dá um clique aí. No versículo 30, eles falam assim: estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Deus, estende a tua mão. Esse outro pedido de oração foi um pedido tão especial. Eles estavam falando assim: Deus, continua a fazer os teus sinais, continua a mostrar as tuas maravilhas, para que o teu nome possa continuar a ser reconhecido como Senhor e Salvador. Sabe o que é isso? Esse é um sentimento profundo de que a sociedade não pode ser transformada por um movimento. O cristianismo não é um movimento. É uma revolução social. Não. Se fosse uma revolução social, não teria capacidade de transformar vidas. Quando eles falam, Deus, estende a tua mão, isso é uma percepção de que para transformar as vidas, precisa do poder de Deus. As pessoas, elas não são levadas a viver por Jesus como se fosse assim, sei lá, você é corintiano ou São Paulino, e aí muda, agora eu vou torcer para o Palmeiras. Não. Ainda que fosse uma ótima troca, né? Me perdoe aí os corintianos e os São Paulinos. Queridos, o cristianismo não é isso. Dá até para mudar de time, mas não dá para mudar de vida só por um movimento social. Precisa do poder de Deus. Queridos, aqueles homens, presta atenção aqui, aquela igreja entendeu que para mudar a sociedade, para transformar as pessoas, precisava do poder de Deus. E então eles falam: Deus, estende a tua mão. Estende a tua mão para curar essas pessoas, tanto espiritualmente, quanto emocionalmente, ou até fisicamente. Senhor, estende a tua mão para transformar essas pessoas de dentro para fora. E não só colocar uma camiseta, bater no peito e falar que é de Jesus, não. Essa mudança tem que acontecer lá dentro. E quem é que faz a mudança lá dentro? Jesus. A nossa oração hoje precisa continuar a ser essa. Senhor, continua a fazer os milagres. Queridos, quando eu estou falando sobre isso, eu quero dizer bem claro que o maior milagre é a transformação da vida de uma pessoa. Outro dia eu vi até um vídeo de uma igreja, alguma igreja maluca por aí, que o pastor estava pedindo para as pessoas virem contar o testemunho, uma bênção de Deus. E aí uma mulher veio e ela falou assim: olha, eu fui lavada pelo sangue de Jesus. E aí todo mundo falou amém. E aí o pastor falou assim: legal, irmã, agora conta a bênção. Gente, como assim? O pastor não entendeu que a maior bênção que pode existir é a pessoa ser lavada pelo sangue de Jesus. Então eu entendo, quando eu estou falando aqui de milagres, esse é o principal milagre. Agora nada impede, porque nosso Deus é um Deus de imensa sabedoria e poder. O que Ele quiser fazer para que isso possa acontecer na vida das pessoas, que faça. Na nossa igreja tem um ex-mendigo. Ele foi mendigo, morador de rua, durante 20 anos. Você consegue imaginar, gente? Durante 20 anos,
Ele se afastou de tudo e de todos, viveu sozinho, na mesma cidade que a filha, que a antiga esposa, que irmãos, pais, só que ele perdeu o contato com todo mundo. Durante 20 anos, ninguém sabia dele. Até um dia que a filha dele o reconheceu. E aí começou uma obra de Deus na vida dele. A filha tinha se convertido. E ela falou, não, esse homem precisa de Jesus, o meu pai. E hoje ele está lá na igreja, casado, restaurado. Quem fez isso? Poder de Deus. Esse é o poder que a gente pode falar. Deus, estende a tua mão e continua a fazer. Outro dia foi pregar um pastor lá na nossa igreja, pastor Diego. Foi tão bonito, ele pregando ali, contando, falando tal. Ele falou assim, queridos, alguns anos atrás, eu tive aqui nesse lugar, nesse terreno. Muitos aqui não sabem, mas aqui nesse terreno havia uma casa, onde hoje é a casa onde acontece o ministério infantil, a gente reformou, mas essa casa era um mocó. E eu ficava vindo aqui nesse mocó, sabe o que é mocó? Lugar onde os drogados vão para se drogar. Então é aquela sujeira, aquela coisa horrível, né? Todo mundo caído nos cantos, se drogando, e ele ia lá para se drogar. E ele falou assim, mas hoje eu estou aqui pregando a palavra de Deus, porque esse Deus fez diferença na minha vida. Deus, estende a tua mão, continua a fazer o teu poder, demonstrar o teu poder. Outro dia eu ouvi um testemunho tão bonito de um nosso missionário, um dos nossos missionários que a gente apoia, é o Miguel Zuger. Talvez os irmãos, não sei se alguém já ouviu falar do Miguel Zuger, ele é missionário lá na Palestina, e na faixa de Gaza. E ele contando, as histórias dele são maravilhosas. E ele contando que ele pregou um dia, estava lá ele tem 9 igrejas que ele pastoreia, todas elas subterrâneas, né? Todas elas escondidas. E aí 4 muçulmanos aceitaram Jesus. E aí quando eles saíram, o pai de um deles denunciou. E aqueles 4 sumiram. E ele, preocupado, ele falou, Deus, estende a tua mão. Faz o teu poder, porque eu preciso discipular esses 4. Porque eles vão começar a sofrer, eles vão renunciar à fé. Eu tenho que discipular antes que alguém pegue eles. E aí o Miguel foi preso. E falou, Deus, por quê? O que aconteceu? Por que eu estou sendo preso? Eu preciso ir atrás dos 4. E ele foi preso, foi levado para a cadeia. Quando ele chegou na cadeia, quem estava na cadeia? Os 4. E ele falou assim, que ele teve uma semana inteira, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Ele falou, ensinou tudo que ele podia para aqueles 4, sobre fé, sobre a palavra, com a maior tranquilidade, protegido pela própria polícia. Olha que bênção. Deus estende a mão hoje no meio de nós, porque o poder é dele. Nós somos colaboradores, não dá para a gente ter coragem se não tiver poder. Se Deus não ir na frente, falar, demonstrar, curar, quebrar as fortalezas, queridos, a nossa palavra não adianta nada. Agora, que gostoso é quando a gente vai falar para alguém e dá impressão, que não é impressão, é verdade, que Jesus já tinha visitado aquela pessoa antes. As coisas simplesmente acontecem. Eu costumo falar, nós temos células lá na nossa igreja, eu costumo falar assim para os líderes, fala, queridos, quando você consegue explicar tudo o que acontece na tua célula, tem algum problema aí. Porque se você consegue explicar tudo, é porque está faltando um milagre aí no meio da tua célula. Então, começa a orar. Deus, estende a tua mão para que ele possa abrir e comece a fazer tudo. Agora, o que acontece quando a gente ora? O que acontece quando a gente pede coragem? O que acontece quando a gente pede, estende a tua mão? Sabe o que Deus faz? Vamos ver o que aconteceu lá?
as respostas de Deus. Ó, versículo 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Eu já vi gente falando esse versículo aqui, falando assim, Deus treme esse lugar. Para que eu quero que treme o lugar? Ele não leu o versículo inteiro. Não precisa tremer o lugar. Se quiser que trema, aí é problema, ele que sabe. Mas não é tremer o lugar, é a segunda parte que é mais importante. Deus nos enche com teu Espírito Santo. Nós cremos que nós já fomos batizados com o Espírito Santo no momento da nossa conversão. Amém? Mas nós precisamos, quando nós oramos e pedimos e buscamos, sabe uma das respostas que Deus dá? Ele nos enche com o Espírito Santo. É o que a Bíblia chama de plenitude do Espírito Santo. E quando nós somos cheios do Espírito Santo, quando Deus se derrama sobre a nossa vida, as coisas se tornam diferentes. Porque a gente não faz mais as coisas na nossa força, mas a gente faz na força do Espírito Santo. Querido, eu quero dizer para você, a esperança do nosso país, às vezes a gente fica pedindo, Deus, muda isso, faz isso, tal, muda o líder, tira esse líder, bota outro presidente. Querido, a esperança para o nosso país não está na liderança política. A liderança do nosso país não está numa reforma que seja aprovada ou não. A esperança do nosso país está num povo que vai clamar e vai ser cheio do Espírito Santo, e aí sim vai fazer diferença nessa terra, porque a igreja não está fazendo diferença no nosso país. Não é verdade isso? Somos 30% desse país hoje, segundo o IBGE. A igreja evangélica cristã já tem 30%. Agora eu pergunto, o que melhorou no nosso país? Quando foram políticos cristãos evangélicos lá para o Congresso. Quando juízes, desembargadores, advogados, médicos assumiram posições estratégicas, cristãos eu estou falando, o que mudou? Talvez em um ou outro ponto, mas de maneira geral, não tem feito diferença. Sabe por quê? Falta o nosso povo clamar. E aí Deus encher do Espírito Santo, queridos. A esperança do nosso país não tem outro jeito, é o povo cheio do Espírito Santo, que vive um relacionamento vivo com Deus. E por causa disso, vive uma ética, uma moral diferente dos demais. É muito fácil vir aqui à igreja. Difícil é ser igreja. Quando Jesus fala para você amar os seus inimigos. Porque o que a plenitude do Espírito Santo faz? Qual é o fruto do Espírito? Amor, paz, paciência, delicadeza, domínio próprio. Querido, se está faltando o fruto do Espírito na tua vida, é porque está faltando você orar a Deus. Me enche com teu Espírito, porque isso é fruto do Espírito. É o Espírito que faz em nós. Agora pensa numa igreja. A igreja batista bíblica, desculpe, já juntei tudo. Né? A igreja bíblica aqui de Araçatuba, cheia do Espírito Santo, vivendo o fruto do Espírito. Amor, paz, longanimidade, delicadeza, domínio próprio, enfim, todos os 9. Pensa num povo que vai fazer diferença nessa cidade. Amém? Querido, eu tenho certeza, porque a palavra nos dá isso. Quando a gente está cheio do Espírito Santo, vivendo isso, o teu trabalho vai mudar, a tua família vai mudar, a tua escola vai mudar, a tua cidade vai mudar sim. Porque a gente não quer simplesmente crescer, a gente quer
espalhar o reino de Deus. Querido, sabe qual foi a segunda coisa, a segunda resposta ali naquele momento? Versículo 32 e 33. Da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Querido, a unidade veio sobre o povo de Deus. Não me venha dizer que uma igreja cheia do Espírito Santo possa dividir. Não é possível isso. Se dividiu é porque faltou unidade. E a unidade quem dá é o Espírito Santo. Agora quer ver a igreja unida. E agora eu não estou falando só de uma igreja local. Estou falando da igreja evangélica cristã, ou a igreja de Jesus em Araçatuba. É quando realmente a igreja está cheia do Espírito. A unidade é um presente do Espírito. Agora, se a gente olhar aqui para o nosso povo, aqui dentro, temos aqui talvez 50 pessoas, um pouco mais. Eu tenho certeza que tem gente aqui que está torcendo para o Lula ser eleito em 2018. Alguns ficam quietinhos, nem falam, né? Mas tem gente. Assim como tem gente que está torcendo para ele ser preso lá em Curitiba. Não é verdade? Queridos, como unir pessoas tão diferentes? Como unir corintiano com palmeirense? Ainda mais essa semana, né? Depois do que aconteceu, aquela tragédia no domingo, né? Queridos, eu não vou nem falar para que time eu torço, né? Não. Queridos, dentro da teologia, tem um que acha que o pré-milenismo é certo, outro acha que é o amilenismo, um acha que tem corpo, alma e espírito, outro acha que é só dois. Enfim, tem posições teológicas diferentes aqui dentro. Como pode o povo de Deus ser unido? Só tem uma coisa, uma resposta, é pelo Espírito Santo. Porque por nós é impossível. Eu diria até uma família é difícil ficar unida com duas, três pessoas. Tem uma história bem engraçada que aconteceu uns anos atrás. Um rapaz estava viajando e o barquinho dele naufragou e ele acabou caindo numa ilha deserta. Só ele na ilha. Ficou lá 5 anos. Só ele, sozinho. Finalmente apareceu um barquinho lá para salvar o cara. E ele, que legal, que legal. Ele, então vamos embora. Não, calma aí. Deixa eu só mostrar aqui. Nesses 5 anos eu construí alguma coisa aqui, né? Então olha aqui, ó, essa aqui é minha casa, e mostrou a casinha dele, né? Um sobradinho, tal, feito de bambu e madeira, tal, né? Aí, ó, essa aqui é a minha igreja, aqui que eu cultuo a Deus. Aí o cara olhou e falou assim, mas e lá no alto, aquele predinho com uma cruz em cima? Ah, então, lá era outra igreja que eu frequentava, mas acabou dando problema e eu vim para cá. Sozinho! Já dá problema. Agora imagina juntando um monte de gente. Não é verdade? Queridos, a unidade só pode vir pelo Espírito Santo. Agora, a gente pode sonhar com isso? A gente pode desejar isso? Sim, claro que pode. Porque Deus derrama a unidade dele. Aqui está dizendo que era a mente e o coração. Ah, que gostoso. Porque Ele é o Espírito Santo e Ele derrama sobre nós essa unidade. Agora, pensa nas possibilidades de uma igreja unida. Pensa aqui localmente, agora pensa também em Araçatuba. Eu sei que tem que ser um milagre, né? Unir as diferentes igrejas em torno de algo. Tem que ter milagre mesmo. Mas pensa na revolução que a igreja de Jesus pode fazer. Queridos, lá na nossa igreja, pensando naqueles 25, 30 adolescentes que chegaram, né? A maioria deles, os pais não vêm à igreja. Os avós não vêm à igreja.
porque eles vieram sozinhos. Eles vêm a pé para a igreja, porque eles moram todos nesse condomínio, que é um condomínio bem grande. Agora pensa a nossa igreja se juntando, trabalhando de maneira unida para atingir essas famílias. A terceira idade se unindo para alcançar a vovô e a vovó de cada um dos adolescentes. Os homens, o ministério de homens se unindo para atingir o papai de cada um desses adolescentes. As mulheres e assim por diante. Ali, localmente, já seria uma revolução. Agora pensa no que a igreja pode fazer num lugar. Alguns anos atrás, talvez meses, mas eu acho que foi uns 2 anos atrás, alguns pastores de Curitiba iniciaram um movimento de unidade na cidade. E um pastor começou a conversar com outro, de outra denominação, eram pastores de jovens, e aí é até mais fácil, né? E aí, começou a se juntar, daqui a pouquinho, tinham 200 igrejas, representando, pastores de 200 igrejas se reunindo mensalmente em algum lugar. E eles começaram a fazer, então, uma semana de cultos, cada culto em uma igreja. Né? E cada vez era assim, fazia o culto numa igreja, naquela igreja, a igreja não sei de onde dirigia o louvor, o pastor de não sei de onde pregava, era uma loucura. Mas Deus começou a abençoar ali. A última coisa grande que eles fizeram agora foi lotar um estádio de futebol lá do Atlético. Foram 42 mil pessoas no estádio, se juntando num movimento de unidade. Não era uma cruzada evangelística. Não era isso. Tanto é que eu achei tão legal que ninguém sabia o que ia acontecer. Eles não chamaram um pregador famoso, não chamaram uma banda de rock cristão famosa. Não, eles não queriam isso. Todo mundo que foi para lá foi sem saber o que ia acontecer lá. Mas era um movimento de unidade. E ali, em torno de um palco, ali no centro do campo, a gente gritou assim: nós podemos viver unidos. Não o tempo todo, mas a gente pode criar grandes coisas. E juntos é mais fácil. Pensa no que a igreja pode fazer por essa cidade, se a gente for unido. Por último, versículo 34 e 35. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Querido, a terceira e última coisa, quando a gente pede coragem e poder, Deus derrama sobre a igreja, é o cuidado uns com os outros. Querido, como é possível uma pessoa chegar na igreja e sentir um amor de verdade e ela não ser impactada por isso? Esse pastor que eu falei, o Miguel Zuger, o missionário, sabe como ele se converteu? Ele era do jihad, é uma guerra santa, né? Que os árabes têm, alguns árabes mais ortodoxos, né? E ele estava na Argentina, sei lá, 30 anos atrás, um jovem, ele é árabe, nascido em Belém, e ele estava ali fazendo um treinamento para poder matar melhor os judeus e os cristãos. Era exatamente isso. E aí diz que ele passou em frente de uma igreja, era uma igreja batista, só que tinha uma estrela de Davi. Sabe aquela estrelinha que é símbolo dos judeus? Quando ele viu a estrelinha, ele falou assim: opa, vou entrar nessa igreja aí, descobri um jeito, vou tacar uma bomba nessa igreja. E ele entrou dentro daquela igreja. E sabe o que ele viu? Algo que ele nunca tinha visto antes. O amor. Ele viu pessoas sorrindo, viu pessoas chorando. E aquilo impactou aquele homem. Falou assim: eu nunca vi isso.
Aí alguém falou assim, quer ir num acampamento que a gente vai ter nesse final de semana? Ele, eu quero. E ele foi do acampamento, do nada. Ele estava lá sendo treinado. Era um árabe sendo treinado para matar. E de repente, Deus tocou o coração através do cuidado uns com os outros. Claro, havia poder de Deus naquele lugar. E onde tem poder de Deus, há amor, porque essa é a marca dos cristãos. O que Jesus fala? Nisto conhecerão que vocês são meus discípulos. Como? Se vos amardes uns aos outros. Querido, essa era uma marca daquela igreja. As pessoas começaram a olhar uns para os outros e perceber que havia necessidade. E então elas cuidavam uns dos outros. Quem que promove tudo isso? O Espírito Santo. Mas Ele quer fazer muito mais. Eu queria, nesse momento, a gente está terminando, eu estou terminando, eu queria convidar você a fechar seus olhos. Queria chamar o pessoal do louvor, vem cá. Queridos, eu acho que Deus quer ensinar algo para nós aqui essa noite. Eu não tenho dúvida disso. Eu queria agora que você fechasse seus olhos, abaixasse sua cabeça. Não é nenhum mantra, não é nada disso. É apenas para você prestar atenção e você fazer uma retrospectiva aí dentro de você. Tudo que você ouviu hoje, o que tem a ver com você? O que você precisa? Quais são os problemas que você tem enfrentado, as dificuldades, para você ser um missionário? A gente tem ouvido tanto, e infelizmente, sobre cristãos estéreis. Sabe o que é isso? Assim como tem pessoas que não podem ter filhos por algum problema fisiológico, tem cristãos que não conseguem gerar novos cristãos. Infelizmente isso tem acontecido tanto no meio da igreja de Jesus. Talvez você que está ouvindo aqui hoje nunca gerou um novo cristão. Ou talvez gerou, mas já faz tanto tempo. Ultimamente você talvez nem conheça pessoas que não conhecem Jesus. Hoje é dia de Deus curar isso. Deus quer ensinar, Deus quer curar hoje aqui na tua vida, querido. Deus quer curar essa esterilidade. Deus quer ensinar você a ser um agente dele nesse tempo de desesperança, um agente de esperança, de ânimo, de fé. A gente viu aqui hoje que Ele, Jesus, é a única esperança para esse mundo. Não é uma nova classe política, não é uma reforma, é Jesus. Mas Ele quer te usar. Só que ainda tem medo, tem vergonha. Deus está chamando hoje aqui você. Ele quer que você ore pedindo: Deus, me dá coragem e me dá poder para eu continuar a fazer esses milagres. Não é você que vai fazer, é Ele, mas você vai ser instrumento dele. Eu queria convidar você aqui que sente que precisa disso, para vir aqui à frente. Eu queria orar com você agora. Vem aqui orar por coragem, orar por poder. Vem aqui, em nome de Jesus, levanta. Sai do seu lugar, vem cá. Fala: Deus, cura a minha esterilidade. Eu quero ter filho e muitos filhos na fé. Eu quero ser alguém que realmente prega o teu evangelho. Em nome de Jesus, vem, pode vir. Venha, sai do seu lugar aí. Levanta, vem aqui. Fala: eu preciso disso também, eu preciso de coragem. Eu tenho coragem, mas Deus não tem me usado muito, então você precisa do poder dele. Isso, vem aqui em nome de Jesus.
continue em oração. Foi tão bonito a gente ouvir essa música que o irmãozinho cantou aqui. De um dia a gente chegar no céu. Já pensou nisso? Alguém chegar para você e falar assim: ei, você não lembra de mim, mas foi porque você falou de Jesus para mim que eu estou aqui. Eu era o teu amigo lá no teu trabalho, lá na escola, na faculdade, teu vizinho. Eu ouvia você falar, não dava importância, mas um dia eu entendi, Deus tocou no meu coração. Querido, isso é a maior alegria que um cristão, que uma pessoa pode ter, gerar um filho na fé. Não tem outra alegria, maior ou melhor. E a gente só faz isso, a gente só passa por esse privilégio se a gente decidir: eu vou ser missionário, eu vou começar a falar, e vai ser hoje, vai ser lá no meu trabalho, vai ser lá na minha igreja, até na igreja, sim, mas lá na minha empresa, na minha escola, na minha vizinhança, eu vou falar. Deus, me dá coragem. Eu quero orar com vocês agora aqui. Senhor, no nome de Jesus, abençoa cada um aqui, Senhor. Senhor, eu também estou aqui. Eu também preciso de mais coragem. Eu também preciso do seu poder, porque eu não faço nada, ninguém aqui faz nada sem o teu poder. A gente pode ser no máximo legalzinho, alguém amoroso, bonitinho, mas não alguém que impacta a vida, que transforma a vida. A gente só pode ser assim através do teu poder. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, tira a esterilidade, cura a esterilidade de alguns aqui que estão à frente. Pessoas que estão aqui estão tendo uma coragem imensa de vir aqui à frente e assumir. Alguns deles, eu sei, que não têm dado novos filhos, não têm dado frutos, Senhor, na fé, irmãos e irmãs na fé, filhos e filhas na fé. Senhor, no nome de Jesus, cure. Eu sei que para curar, o Senhor precisa derramar coragem novamente, e o Senhor precisa derramar o teu poder. Oh Deus, faz isso no nome de Jesus. Nós cremos que o Senhor pode fazer isso. Por isso entregamos aqui as nossas vidas nas tuas mãos. Senhor, tira o medo, tira a timidez, tira a vergonha, tira qualquer coisa que possa atrapalhar e faz desses aqui, Senhor, um exército de missionários que vão começar a fazer uma revolução que vai começar aqui nessa igreja, mas vai se espalhar por essa cidade, pelos bairros, no nome de Jesus. Nós não queremos levar o nome de uma igreja, a gente quer levar o teu nome, Jesus. E faz isso, usa-nos, Senhor, no teu poder. É o que oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus os abençoe, viu? Vão na paz, coragem e poder. Continue orando por isso. Deus abençoe.